Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Seja bem-vindo. Eu sou o Juan Rodrigues e você está no Cidade do Esporte. Hoje com a minha apresentação e Ricardo Tavares na produção aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos juntos até a 1h da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, também muito Olimpíada e Clube de Coração aqui na Rádio Seu Esporte. Afinal, somos a rádio completa. Você escolheu bem, você está em 91.1 na Bradesco Esportes FM. E vamos girar destaques aqui na Rádio do Seu Esporte, seu Clube de Coração em evidência. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Começando pelo Flamengo, onde o clube busca recuperar machucados essa semana e colocar Diego em forma para estrear no sábado. Time termina o turno no G4. Na equipe do Vasco da Gama, o time espera poder contar com Felipe Gabriel para a sequência da Série B. Reapresentação do elenco acontece nesta terça-feira. No tricolor das Laranjeiras, o Fluminense destaque que fica em vantagem 2 vezes, mas acaba empatando com o Internacional e time fecha o primeiro turno em 10º lugar. O Botafogo em destaque aqui na rádio do seu esporte, porque o time alvinegro treina nessa segunda às 3h da tarde em General Severiano, visando a recuperação no Brasileiro. Próximo desafio é contra o São Paulo no domingo. Esses os destaques aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Agora 12h, 19 minutos no Rio de Janeiro. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 12h, 19 minutos no Rio de Janeiro. Você está em 91.1 na Bradesco Esportes FM e a gente está ligado a tudo que acontece nas Olimpíadas, o judô em destaque. Isso porque Marcos Lacerda está acompanhando em loco a competição e tudo que está acontecendo. E temos uma brasileira que se deu bem na primeira luta, não é mesmo, Lacerda? Isso, Juan. Boa tarde a todos. Primeira e segunda luta. A Rafaela Silva já está nas quartas de final e vai fazer uma revanche contra a Edvige Caracas, da Hungria. A Edvige venceu a Rafaela em Londres 2012. A Rafaela aplicou um golpe de pernada irregular, que não é mais permitido no judô, e aí acabou avançando em Londres para as quartas de final. Agora as duas vão se enfrentar daqui a pouco, na Arena Carioca de número 2, aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A Rafaela tem um retrospecto bom em cima da Edvige, 3 lutas a 1, e se ela vencer na próxima luta do tatame de número 2, que vai acontecer, tá rolando, começou uma luta agora e a próxima já é a da Rafaela, ela avança para as semifinais. É a partir das semifinais, se ela perder, ela disputa o bronze, se ela ganhar, ela disputa o ouro. Então vai estar na briga direta por medalha. Se ela perder agora, ela vai para a repescagem, tem que vencer mais uma luta para disputar o bronze. A gente segue acompanhando aqui, então já tem Rafaela Silva no tatame. Tá certo, esse é o Marcos Lacerda trazendo informações aqui na rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. A luta da Rafaela Silva em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. Somos a rádio olímpica, Olimpíadas em destaque para você, 12h, 21 minutos no Rio. Cidade do Esporte. E não vamos esquecer do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de destacarmos o Flamengo aqui na rádio do seu esporte, o rubro-negro que chegou a ficar na liderança do Brasileiro, mas acabou não dormindo 2 dias na liderança, na ponta da tabela. O Bruno Lousada fala sobre o Mengão. Tudo bem, Bruno? Fala, Juan, um grande abraço para você e para todo mundo ligado no Cidade do Esporte. O Flamengo está de folga hoje e se reapresenta amanhã para treinar para o jogo de sábado contra o Sport na Ilha do Retiro.
O time não sai do G4 hoje, porque o jogo do Botafogo contra o Grêmio foi adiado para o mês de setembro. Portanto, mesmo que perca a segunda colocação, não sai do grupo que classifica para a Libertadores. E o técnico Zé Ricardo falou da importância de se manter no grupo que briga na parte de cima da tabela. Como eu venho falando, a importância de a gente estar nesse bolo de clubes que estão acima da tabela, porque a gente acredita que a gente tenha muito ainda para crescer, muito a evoluir. Eu acho que a equipe já vem mostrando alguns sinais de evolução. É a sexta partida sem derrota, é a terceira seguida sem tomar gol. E isso é indicativo para a gente que o trabalho está sendo bem executado. Todo mundo unido, muito unido. Nosso grupo é um grupo de atletas que estão bastante comprometidos com tudo aquilo que a gente vem colocando. A nossa diretoria dando total apoio. Então, eu só posso acreditar que a gente ainda pode crescer bastante na competição. Durante essa semana, o Flamengo vai tentar recuperar os machucados Juan, Jorge e Ederson e colocar em forma o meia Diego Ribas para que ele possa estrear no próximo sábado diante do Sport. O jogador já vinha treinando na semana passada, mas a comissão técnica não quer apressar a estreia do atleta. O Flamengo já vinha 3 rodadas seguidas sem sofrer gols e a defesa tem sido um dos destaques do time. O técnico Zé Ricardo falou sobre isso. A gente vem fazendo jogos um pouquinho mais consistentes no equilíbrio defensivo, sofrendo menos do que a gente vem sofrendo. Mais importante que esses últimos jogos a gente conseguiu fazer do jeito que a gente queria, com uma marcação um pouco mais adiantada, e muitas das vezes isso aí acaba facilitando a nossa defesa, né? Então, o rapaziada tá todo de parabéns, porque é exatamente assim que a gente pensa futebol. Quanto mais a gente gerar comportamento nisso aí, apresentar esses comportamentos, mais a gente acredita que possamos fazer bons jogos. Nessa semana agora, a comissão técnica já vai ter de volta à disposição o atacante Marcelo Cirino, que foi poupado na última partida por precaução. O time joga no sábado contra o Sport, podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan. Um grande abraço. Tá certo. Esse é o Bruno Lousada trazendo informações do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. O Flamengo tem 34 pontos, é segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Meio-dia, 24 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E voltamos a falar de Olimpíadas aqui na Rádio Seu Esporte, porque temos as Olimpíadas bombando no Rio de Janeiro. Copacabana está bombando também com o vôlei de praia. Tivemos brasileiras em quadra e uma vitória até que um tanto fácil, não foi mesmo? Tayana de Oliveira para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Juan. É isso mesmo. Uma vitória fácil das atuais campeãs mundiais, Agatha e Bárbara. Venceram a dupla da Argentina, Galay e Clui por 2-0. O primeiro set terminou 21-11, o segundo set 21-17. Foram cerca de 40 minutos de partida. A arena da Praia de Copacabana completamente lotada, e para esse jogo estava até meio que dividida. Muitos argentinos vieram até aqui a Praia de Copacabana para poder torcer também para essa dupla argentina. Agora, Agatha e Bárbara já garantindo classificação na próxima fase, já que no fim de semana, na estreia delas nos Jogos Rio 2016, elas venceram a dupla da República Tcheca também por 2-0. Voltam aqui às areias da Praia de Copacabana na quinta-feira para o último compromisso dessa primeira fase. Juan. Tá certo, as informações direto lá da Praia de Copacabana, arena do vôlei de praia, que está lindíssima. E você está na Rádio do Seu Esporte, você acompanha tudo isso, as Olimpíadas em destaque, as emoções em destaque também, aqui na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Meio-dia, 26 minutos, eu ia falar 10 horas. 10 horas já passou faz tempo, né? Fiquei parado no tempo aqui na Rádio Seu Esporte, mas não. Meio-dia, 26 minutos, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, em destaque para você, destacando seu clube de coração dentro do Cidade do Esporte. Além de Olimpíadas e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte, vamos falar do Fluminense, a equipe que está no 10º lugar do Campeonato Brasileiro, 25 pontos e um empate até frustrante no meio, na disputa
da partida diante do Internacional no fim de semana. Gabriel Esquerdo está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde para você, Juan Rodrigues, e todo mundo ligado aqui na primeira edição do Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM. Fluminense empatou com o Internacional ontem à tarde no Beira-Rio, jogando fora de casa. A equipe do Tricolor até teve a vantagem no placar em 2 oportunidades, abriu 1-0 com o Gustavo Scarpa ainda no primeiro tempo, mas foi para os vestiários com a partida empatada. Seijas fez um belo gol para o Internacional empatando a partida. No segundo tempo, mais uma vez, Gustavo Scarpa deu a vantagem para o Fluminense, fazendo 2-1 para o Tricolor, e no final da partida, um velho conhecido da torcida do Fluminense empatou a partida e deu números finais ao jogo. Fernando Bob fez o gol do Internacional, que sacramentou o empate em 2-2 entre Fluminense e Internacional. Para o treinador Lever Coupe, apesar do empate, o Fluminense jogou muito bem nessa partida e ele reclamou bastante da arbitragem do juiz Rafael Traz. Segundo o treinador do Fluminense, ele anulou um gol legal do zagueiro Gum no primeiro tempo, que daria vantagem de 2-0 para o Fluminense naquela ocasião, e também deixou de expulsar um jogador do Internacional. Segundo o Lever Coupe, Seijas deu uma entrada criminosa em Wellington Silva, jogador do Tricolor, e deveria ter sido expulso diretamente, mas o juiz nem amarelo deu para o jogador. A verdade é que o Fluminense, com esse resultado, vai terminar o primeiro turno na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Sempre bom lembrar que o Fluminense tem um jogo a menos nessa competição, desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque o jogo contra o Figueirense, que teria acontecido na última semana, na quarta-feira passada, foi adiado para o dia 3 de setembro, por conta da realização dos Jogos Rio 2016. O Fluminense agora vai ter a semana inteira de treinamento, mais uma vez, para se preparar para a partida contra o América Mineiro. Jogo no próximo domingo, às 11 da manhã, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Fluminense vai ter a semana cheia de treinamentos, mas já se sabe que terá um desfalque certo para esse jogo. O zagueiro Henrique levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Inter ontem e está fora desse jogo do final de semana. O substituto de Henrique deve ser provavelmente Renato Chaves, ele que tem sido reserva imediato quando o Fluminense tem alguma baixa em sua zaga. O Fluminense tem essa partida importante contra o América Mineiro. O Fluminense, com o resultado de ontem, também não conseguiu chegar à segunda vitória consecutiva na competição. O Fluminense ainda não conseguiu 2 jogos com vitórias em sequência no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Fluminense se reapresenta amanhã, a equipe está de folga hoje, mas amanhã já tem treinamento visando esse confronto contra o América Mineiro. Valeu, Juan! Tá certo, o Tricolor em destaque aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. O Fluminense, que é 10º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos na classificação, ali pertinho de São Paulo, 9º colocado com 26 pontos. Agora, meio-dia, 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está no Cidade do Esporte, destaque do seu clube de coração e Olimpíadas para você. Cidade do Esporte. E seguimos passeando pelo Rio de Janeiro, afinal temos muitas modalidades, Olimpíada bombando aqui na rádio do seu esporte. Você sabe sobre tudo que está acontecendo e quem sabe de tudo que acontece por Deodoro Etier Leal. Ele está lá desde o início da manhã acompanhando todas as atividades e as provas por lá e vai trazer um panorama pra gente. Tudo bem, tia? Boa tarde pra você. Tudo bem, Juan? Abraço a você, boa tarde, todo mundo ligado aqui na rádio do seu esporte. Isso mesmo, o dia de Deodoro que começou com o tiro esportivo ainda na fase classificatória, na primeira fase, para o brasileiro Roberto Schmitz, gaúcho nascido na cidade de Canela. Esse atleta brasileiro, esse competidor no tiro esportivo, conseguiu bons resultados ontem na fossa olímpica, porém na primeira série de hoje ele fez um número muito baixo, teve um péssimo aproveitamento, 21 de 25, ou seja, um pouco mais de 75%, e isso na fossa olímpica é muito ruim para um competidor. A questão é que depois ele realmente não conseguiu recuperar seu rendimento ruim, ele ficou na 15ª colocação e está fora da briga por medalhas nessa categoria no tiro esportivo. Agora nós estamos aqui no estádio de canoagem slalom em Deodoro, vamos acompanhar porque daqui a pouquinho vai começar a prova, na verdade já está começando a prova aqui da classe C2, que são realmente as duplas na canoagem. E tem brasileiro que vai brigar aqui, hein? O Charles Correia e o Anderson Oliveira, eles estão na disputa. São 12 competidores e
Depois existe sim a possibilidade deles avançarem para as fases semifinal, depois final do torneio, e aí quem sabe conseguir uma medalha para o Brasil. Mas é bom salientar que medalha não sai hoje, né? A decisão realmente, a final da classe C2, acontecerá ainda nessa semana. Na categoria K1, que será a Diana Sátila, que é realmente a maior esperança de medalhas para o Brasil no esporte, começa aqui em Deodoro hoje, a partir da 1h10 da tarde. Logo depois dessa prova aqui da classe C2, a Ana Sátila compete pelo Brasil. Ela tem 2 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. É realmente uma atleta que pode sim dar medalha para o Brasil. É uma das grandes esperanças de medalhas para a equipe brasileira nessa Olimpíada. Na classe C2 começam, portanto, 12 duplas. A Ana Sátila, que terá concorrência na primeira fase de outras 20 atletas. E aí, nessa fase classificatória, serão 2 descidas para cada competidor, para cada atleta. Então, no caso da classe C2, como é uma classe de dupla, serão 2 descidas para cada dupla, e depois na classe K1, serão 2 descidas também para cada competidor. Ana Sátila, que tem grande esperança de medalhas, ficamos na expectativa se ela consegue realmente garantir a classificação para a fase semifinal e também a fase final do torneio ao longo dessa semana aqui em Deodoro. Valeu, galera! Valeu esse Tia Leal trazendo todas as informações e até esclarecendo as modalidades aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Você sempre fica bem informado sobre Olimpíadas, e está rolando, né, a luta entre a Rafaela Silva e a húngara Caracas. Por enquanto, uma punição para cada uma, 2 minutos e meio para finalizar a luta, e a Rafaela Silva tendo uma luta bastante difícil contra a húngara e que exige muita força física também. A luta está bastante pegada no judô. Você acompanha aqui na Rádio Seu Esporte, depois o Marcos Lacerda dá o panorama total e final aqui na Rádio do Seu Esporte, no momento que acabou a luta. Acabou a luta, não, Yuko não houve Ippon, pegou de lado no golpe da brasileira, e por enquanto vai ganhando por um Yuko. Se fosse as costas todas no chão, aí seria um Ippon e finalizaria a luta. Agora tem 2 minutos para finalizar o confronto, que vale a chance de medalha para a brasileira Rafaela Silva, e você acompanha aqui na Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. 12h, 35 minutos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na Cidade Maravilhosa. Ainda rolando a luta da Rafaela Silva. Falta 1 minuto e 20 para terminar o combate, no momento que tenta a húngara aí o golpe em cima da brasileira. Por enquanto, a brasileira vai vencendo por 1 Yuko contra a húngara, que toma punição agora por passividade, e a luta vale a chance do Brasil disputar uma medalha no judô, que inclusive está, de certa forma, até decepcionando o torcedor brasileiro, que tinha expectativa de ter uma medalha no judô, uma modalidade que sempre deu muitas medalhas para o Brasil. No momento, 1 minuto e 6 de luta, né, o Ricardo? Isso mesmo, Juan. E lembrando que a Rafaela Silva luta em casa, né? A Rafaela Silva é aqui da Cidade de Deus, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e conta com o apoio maciço da torcida, lutando em casa, né, Juan? E com certeza que deve estar fazendo bastante barulho, e a Rafaela tenta ali o golpe de imobilização, mas parada a luta. Falta 46 segundos, agora é só segurar o resultado para tentar a classificação, passar para a próxima fase e buscar a medalha para o Brasil, né? O Brasil decepcionando um pouquinho no judô, e a Rafaela tem a chance de poder dar um alento para a torcida brasileira. Lembrando que mais cedo o Alex Pombo não conseguiu a classificação na categoria. Uma luta bastante pegada, né? As duas lutadoras tentando pegar no kimono, uma da outra, tentando fazer literalmente a pegada, e bastante parada também. Então, lembrando que a húngara já teve 2 punições, isso só mostra que a húngara tá tentando segurar, amarrar a luta, mas no momento tenta o golpe, né, bastante pegado, tenta acertar embaixo a Rafaela Silva, Ricardo.
Lembrando, Juan, que a Rafaela Silva tem 24 anos e foi campeã mundial no Rio de Janeiro em 2013, no Campeonato Mundial de Judô, na categoria até 57 quilos. É verdade, e a luta bastante pegada. Temos aí a Rosicléia Campos com o morder nas unhas, né? Inclusive por causa da dificuldade da luta. Falta 12 segundos só. É pra dar Brasil, é pra dar Brasil. Vamos ver aí a sequência da luta no momento que a húngara tenta, de qualquer forma, algum golpe, faltando 5 segundos para terminar a luta. A brasileira toma mais uma punição, mas ainda segue em vantagem devido ao Yuko. E agora faz um golpe falso aí, vamos ver o juiz. E final de luta, brasileira Rafaela Silva passa no judô por um Yuko contra a Caracas da Hungria e tem a chance de chegar aí a disputa da medalha. E, inclusive, a Rosicléia vai ao delírio na arquibancada, a torcida gritando bastante, também vai ao delírio com a passagem de fase da brasileira. Lembrando que o judô, o máximo que chegou de perto foi com a Érica Miranda, e agora tem a chance de disputar a medalha mais uma vez nos Jogos do Rio de Janeiro, que você acompanha tudo aqui na rádio do seu Esporte Bradesco Esportes FM. Portanto, Rafaela Silva passa de fase, um Yuko, e ganha da húngara Caracas. Aqui na Rádio Seu Esporte você acompanhou tudo na íntegra. 12h, 38 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Meio-dia, 38 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Acabamos de acompanhar a classificação da Rafaela Silva, mas não esquecemos do seu clube de coração também aqui na Bradesco Esportes FM, enquanto a gente segue tentando contato com o repórter Marcos Lacerda para dar mais detalhes em loco por lá. Mas vamos falar do Botafogo, seu clube de coração em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. Não jogou no final de semana e terminou na zona de rebaixamento. James Azevedo traz mais informações. O Botafogo inicia a semana com a reapresentação do elenco, visando a sequência do Campeonato Brasileiro, pelo qual fechou o final de semana em 17º lugar com 20 pontos. Mesmo sem atuar no domingo, após o adiamento do jogo contra o Grêmio para o dia 4 de setembro, o alvinegro acabou voltando para a zona de rebaixamento com os resultados dos adversários. E apesar de tudo isso, o time ainda pode descer mais uma posição, caso o Cruzeiro vença o duelo contra o Corinthians no Pacaembu nesta segunda-feira. Problemas de jogadores como Rodrigo Lindoso, que sofreu lesão leve no músculo posterior da coxa direita, e Canares com problemas no ombro, não passaram por nada grave e devem treinar normalmente. O Glorioso vem de derrota na quinta-feira por 2-0 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e precisa reagir no duelo contra o São Paulo no dia 14 de agosto, que acontece no estádio do Morumbi. Até lá, o período de descanso e recuperação física é um tanto providencial, ajudando principalmente a Camilo, que vinha igualmente em sequência cansativa de jogos na temporada. O elenco desembarcou no Rio em pleno dia da cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016 e pôde conferir no Galeão manifestações contra o presidente em exercício, Michel Temer. Já Dudu Cearense, no pouco tempo em que falou no aeroporto, destacou que o elenco não pode dar margem para erros e nem relaxar neste período. O atacante Neilton foi um dos que teve o domingo de folga para descansar, mas nem tanto assim, já que aproveitou o dia para realizar atividades físicas em academia sem perder o foco, inclusive divulgando o momento nas redes sociais. James Azevedo para Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Tá certo, o James Azevedo com o Botafogo em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa, cidade do esporte em destaque para você. Brasil de nossa gente, a estrada do cidade do esporte. Só uma correção aqui na Bradesco Esportes FM, depois da pontuação sendo computada aqui da Rafaela Silva, foi Vazar e não o Yuko, como eu acabei falando, né? A luta acabou sendo decidida por essa pontuação e a brasileira está na semifinal, chance de medalha
para o Brasil. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Tem Brasil em quadra hoje, tem jogo de handebol e você acompanha tudo e sempre trazendo informações do handebol. O Ranieri Borges que está tirando onda fazendo o handebol, hein? Tudo bem, Rani? Tudo certo, Juan. Obrigado. Grande abraço para você, para os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. E você tirando onda também, apresentando Cidade do Esporte. Como você disse, Juan, seleção brasileira feminina entra em quadra hoje para enfrentar a equipe da Romênia. Um jogo duríssimo. A expectativa é de que seja assim na Arena do Futuro, até porque a Romênia foi quem eliminou o Brasil no último Mundial da modalidade. Então fica essa expectativa, o Brasil tentando não repetir os erros que aconteceram em dezembro, quando foi eliminado por essa equipe romena. A seleção brasileira começou bem, estreou com o pé direito, 31-28 sobre a Noruega, que é a atual campeã olímpica e mundial. Então, uma boa estreia das meninas e a expectativa é de que consigam manter assim na partida de hoje às 4h40 da tarde. O início marcado para as 4h40 da tarde na Arena do Futuro. A expectativa é de bom público, como vem sendo por lá sempre, as jogadoras sendo bastante apoiadas pelo público que comparece. O Brasil que está no grupo A, o grupo da morte desse handebol feminino, com Noruega e Romênia, duas equipes muito importantes no cenário mundial, além de Montenegro, Espanha e Angola. Então, portanto, a Angola chegou a surpreender a Romênia, inclusive na primeira partida venceu por 23-19 a equipe romena, que é uma das melhores do mundo. Então não tem moleza não nesse grupo, muitas zebras pintando e o Brasil tentando a vitória. Ontem, Juan, nós tivemos o masculino, que também estreou, venceu por 34-32 a Polônia, que é a atual terceira colocada no Mundial. Então também uma partida duríssima. Tiveram os homens, né, do Brasil que representam o handball. Uma boa atuação da defesa, os dois goleiros se destacando. O Bombom atuou bastante no primeiro tempo e o Mike, no segundo tempo, se destacaram e proporcionaram essa vitória da seleção brasileira masculina. Falando do masculino, eles voltam à quadra, Juan, apenas amanhã, às 4h40 da tarde, para enfrentar a equipe da Eslovênia. O Brasil que tem em seu grupo a Suécia, a Alemanha, Polônia, a própria Eslovênia e o Egito. Portanto, as duas seleções, masculina e feminina, estreando com vitória. O feminino volta à quadra para a segunda partida hoje contra a Romênia, às 4h40 da tarde, e amanhã teremos o masculino contra a Eslovênia, também às 4h40, Juan. Tá certo, o handebol em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. Ranieri, só uma perguntinha para você. Seguinte, né, tivemos o Bombom e o Mike chamando a atenção, os dois fazendo grandes atuações. Me parece que não tem muito essa questão de titular e reserva, porque os dois são muito bons, são níveis quase que iguais, né? Quase que iguais e muito difícil até mesmo para o técnico da seleção brasileira escolher um goleiro até o fim da partida. As partidas são bastante dinâmicas, Juan, então o goleiro acaba se cansando bastante também. E um entrando e mantendo o nível do outro. O Mike, inclusive, que podemos considerar o reserva, já que o Bombom iniciou a partida, o Mike ontem chegou a fazer um dos gols da seleção brasileira. Então, para você ver o alto nível realmente bem observado por você, Juan. Tá certo, esse é o Ranieri Borges, handebol em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, na programação da Bradesco Esportes FM. A partida entre Brasil e Romênia, você acompanha tudo com a narração de Mauro Santana, os comentários de Murilo Borges com a reportagem de Ranieri Borges, e o Fernando Camargo faz os flashes, trazendo todas as informações aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. 12h45 no Rio de Janeiro. Você está em 91.1, melhor lugar para se ficar bem informado sobre Olimpíadas e muito mais na Rádio Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 12h46 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar mais um pouco sobre judô, porque a brasileira passou uma luta emocionante, né, Lacerda? Emocionante sim, Juan. Venceu a húngara, a Edviges Caracas, com o Vasari, e a brasileira está nas semifinais dos Jogos Rio 2016 e vai enfrentar a romena Karina Capriorio. 3-3 no duelo entre as duas. Essa semifinal vai acontecer
às 4h05 da tarde aqui na Arena Carioca de número 2. A brasileira, se vencer, já tem a prata garantida. Se perder, vai para a disputa de bronze. É o melhor retrospecto do Brasil no judô até agora nos Jogos Rio 2016. A gente tinha parado 2 vezes nas quartas de final e perdido na repescagem. E agora estamos na semifinal. Então, já às 4h05 da tarde, nós temos a Rafaela Silva tentando, já digamos assim, pegar a prata, pelo menos, aqui na Arena Carioca de número 2. Tá certo, Lacerda, e lembrando que a gente vai ficar na torcida aqui na rádio do Seu Esporte. Você fica sabendo de tudo que tá acontecendo na Olimpíada e estamos na torcida. Vai dar medalha pro Brasil. Chega de só uma prata, né? Vamos com mais medalhas aqui na rádio do Seu Esporte. Agora 12h47 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de falarmos de seleção brasileira aqui na rádio do Seu Esporte. Seleção que empatou com o Iraque, segundo empate na competição 0-0, numa partida em que não teve muita inspiração a equipe brasileira, né? Inclusive tivemos vaias durante o confronto no final da partida e temos a palavra de alguns personagens do jogo. Temos também o treinador da seleção brasileira, o Rogério Micali, que tem confronto difícil. Próximo duelo é contra a Dinamarca, ainda há chance de classificação para o Brasil. 2 pontos no grupo que é liderado pela própria Dinamarca. E o Gabriel Jesus, ele vai falar sobre a situação de não estar conseguindo fazer gol, né? A seleção brasileira que tenta, mas nas Olimpíadas está difícil a bola entrar. Não é ansiedade, a gente está lutando, cara. A gente está fazendo o que o professor pediu, a gente está trocando passes, buscando o gol o tempo inteiro e acho que o único problema é o gol. Na hora que sair o gol, acho que a gente embala e vamos colher muitas coisas nesse campeonato ainda. O jogador, né, grande esperança da seleção brasileira, ele fala também um pouco sobre o duelo diante da Dinamarca, um confronto que é tratado com dificuldade pela seleção brasileira. A gente sabe disso, a gente pensa e foca, temos que focar e entrar na quarta-feira determinados e buscar o gol inteiro, porque de quarta-feira acho que não passa. Cara, eu não encaro como peso, e meus companheiros também não. Lógico que pela a situação que o Brasil se encontra no futebol masculino, todo mundo que passar por aqui até ganhava vai ter pressão, então é normal, a gente vai trabalhar sempre para que quando tiver oportunidade conquistar. E seguimos com os personagens do confronto aqui na Bradesco Esportes FM. O principal personagem dessa seleção brasileira tem sido o técnico Rogério Micali. Era tratado com uma certa lua de mel o trabalho do treinador, que recebeu a confiança para seguir no comando. Ele fala sobre o possível fim da lua de mel com o torcedor. Em relação à lua de mel, eu não sei te dizer, porque na verdade a gente que trabalha no futebol, a gente se prepara para essas situações também, né? A gente sempre prefere a gente ter um convívio bom, mas eu entendo que vocês que estão do lado de vocês veem o jogo e vocês têm que omitir as opiniões. E muitas vezes nós temos que estar preparados do outro lado aqui para assimilar realmente as críticas, quando elas são verdadeiras, quando elas são críticas fundadas. Assimilar isso, tentar com o trabalho reverter a situação e mudar o cenário, muitas vezes negativo, que nós mesmos queremos. Em relação ao futebol, eu acho que o futebol mundial ele evoluiu demais, né? Eu acho que hoje, como eu falei anteriormente, todo mundo tem informação livre, né? Principalmente hoje o futebol é muito estudado no mundo em relação, principalmente a como se fechar, porque construir é muito mais difícil do que destruir. E quando você pega uma equipe determinada, uma equipe compactada, em alguns momentos que você não consegue furar esse bloqueio, você precisa que a bola entre pela primeira vez para poder ter uma sequência, daí dar uma tranquilidade à equipe. E nesses 2 jogos nós não conseguimos fazer dessa forma.
E aí é lógico que vem os questionamentos, mas eu ainda acho que nós temos bons jogadores, acho que nós precisamos um pouco mais de tempo para poder criar um perfil mais forte para esses momentos difíceis. A gente sabe que é difícil também na seleção, mas eu acredito ainda, eu acho que nós precisamos trabalhar, nós precisamos mudar. Realmente hoje não é de qualquer forma que se faz futebol, e hoje o mundo todo tem acesso às informações. Tá certo, esse é o Rogério Micali, técnico da Seleção Brasileira de Futebol Olímpico. Próxima partida diante da Dinamarca, e a esperança, né, tem que vencer o Brasil para não depender de ninguém conseguir a classificação. Agora, meio-dia, 52 minutos no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, que o tênis está bombando nas Olimpíadas, até de forma surpreendente. Os brasileiros passando de fase, né? O Belucci até contando com um certo tipo de sorte que normalmente ele não conta nas competições em geral. Maíra Gama está para conversar com a gente sobre o tênis, trazer um panorama da modalidade. Tudo bem, Maíra? Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos. Pois é, ontem foi um dia de surpresas aqui no Centro Olímpico de Tênis. Como você falou, os brasileiros Tomás Belucci e André Sá tiveram uma vitória surpreendente em cima dos irmãos Andy e Jamie Murray. E hoje a torcida brasileira está esperando, acreditando que a dupla Marcelo Melo e Bruno Soares repitam aí a boa atuação dos colegas contra o número 1 do mundo, Sérgio Novak Djokovic, e também o seu companheiro Nenad Zimonjic. Ontem o Djokovic, ele que conquistou aí a simpatia da torcida aqui no Rio, está sendo muito querido, disse que o Guga é a grande inspiração dele, mas ele hoje não vai contar com essa simpatia do público, não. Vai estar claro, todo mundo torcendo para os brasileiros. Ele ontem foi eliminado também de forma muito surpreendente na disputa individual com o argentino Juan Martín del Potro. Pois é, ele não escondeu as lágrimas, mas agradeceu muito essa torcida brasileira. Número 1 do mundo foi derrotado também nesse resultado surpreendente. Outra decisão inesperada também ontem foi o dia, hein? Foi a eliminação das irmãs Serena Williams e Venus Williams. Elas são tricampeãs olímpicas nas duplas femininas e logo na estreia acabaram perdendo. Hoje também a Serena Williams entra em quadra. E falando ainda do Juan Martín del Potro, ele vai entrar em quadra também hoje com o companheiro dele, argentino Máximo Gonzalez, enfrentando Rafael Nadal, o espanhol Rafael Nadal, que também entra em quadra com o companheiro Marc López. Certo, essa é a Maíra Gama trazendo informações do tênis aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, ligada em tudo pra você. Agora, meio-dia, 54 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para falar do seu clube de coração. Vasco da Gama em destaque aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM, no Cruz Maltino, que espera ter novidade para a sequência da competição. O time do Vasco que se reapresenta amanhã, né? O Cruz Maltino que teve um período de folga devido à pausa da Série B. Inclusive, isso era tratado como prioridade para que os atletas pudessem ter uma boa volta aos trabalhos, inclusive recuperar os atletas machucados. Por falar em atletas machucados, Felipe Gabriel é grande esperança para a sequência do campeonato, já que o jogador esteve durante esse período todo machucado, ainda não estreou com a camisa do Vasco da Gama, mas tem feito trabalho intensivo no Capres para poder atuar pelo Cruz Maltino. Ainda sobre o Vasco da Gama, teve aí a questão de um possível empréstimo do atacante Leandrão para o Guarani. Inclusive o presidente Orley de Sena, da equipe do Guarani, esteve aqui no Rio de Janeiro para tentar o empréstimo do jogador para a equipe que está na Série C, mas a questão não seguiu, o jogador realmente deve ficar na equipe Cruz Maltina. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do
do seu esporte. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, é hora de falarmos de basquete. Quem entende muito de basquete aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa é Cadu Max, esteve no jogo do masculino, que quase deu, e hoje tem o feminino. Hoje dá, Cadu? Hoje dá sim, Juan. Grande abraço para você, para toda a turma do Cidade do Esporte, pela Bradesco Esportes FM. Bom, hoje é o feminino, em Deodoro, o duelo contra a equipe do Japão, que não chega a ser uma tradição e uma potência no basquete, nem no feminino e nem no masculino. Ontem foi contra a Lituânia no masculino, aqui na Arena Carioca 1. O Brasil deixou abrir 29 pontos, né? E quando eu uso o termo deixou abrir, não que tenha deixado propositalmente, acabou que escapou de uma forma muito difícil de ser revertida. O Brasil até teve um desempenho muito bom no terceiro período, principalmente liderado pelo Leandrinho e pelo Raulzinho, mas quando foi buscar o resultado já estava muito complicada a situação e o grupo do Brasil fica bem complicado, porque é uma chave forte. O Brasil vai ter que enfrentar ainda a Espanha, a Croácia, a Argentina e a Nigéria, que é a mais fraca da chave, para tentar uma classificação que não pode ser em quarto lugar, porque senão pega os Estados Unidos na primeira colocação do outro grupo. Enfim, no masculino a situação não anda tão boa e no feminino também não, né? Porque estreamos com derrota, perdemos para a Austrália anteontem e o time australiano é mais forte, sim. Para o Brasil no feminino eu não imagino uma vida tão fácil, mas hoje é jogo com o Japão, uma vitória boa dá moral para o time. Vamos torcer para a equipe do Antônio Carlos Barbosa conseguir se recuperar da estreia, mas a verdade é que nesse momento, se eu fosse dar um panorama do basquete nos Jogos Olímpicos Rio 2016, principalmente aqui pelo que a gente conversa e vai acompanhando dentro do Parque Olímpico, é que o nosso basquete tende a ter dificuldades se passar de fase, não conseguir ir muito longe. Claro que se resolve na quadra, né? Não dá para a gente fazer nenhum tipo de análise antecipada, o jogo é jogado, mas nesse momento o basquete brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino, vive mais dificuldade do que coisas positivas. Tá certo, Cadu. Obrigado aí pela participação aqui na Rádio Seu Esporte, mandando bem demais para falar da equipe do basquete do Brasil, né? Fez 2 jogos belíssimos, inclusive estava gravando a esperança do milagre brasileiro, mas não aconteceu e nós curtimos aqui na Rádio do Seu Esporte uma boa partida. Vamos ver se hoje vem vitória por aí. Agora 12h59 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM e ficamos por aqui. Cidade do Esporte, uma hora passou rapidinho aqui em 91.1, agradecendo a produção de Ricardo Tavares, que deu um show aqui na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte.